Carta 3. A Senhora Saville, Inglaterra, 7 de julho de 1700. Querida irmã, escrevo poucas linhas apressadas para dizer que estou a salvo e bem adiantado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra por um navio mercante que agora volta de Arcângel para casa, mais afortunado do que eu, que talvez não possa mais ver minha terra natal, quem sabe por muitos anos. Estou, contudo, com boa disposição. Meus homens são corajosos e aparentemente firmes nos seus propósitos. Nem as placas de gelo que com frequência passam flutuando por nós, indicando os perigos da região para a qual nos dirigimos, parecem desanimá-los. Já atingimos uma latitude bem alta, mas estamos no auge do verão e, embora não sejam tão quentes quanto na Inglaterra, os ventos do sul que nos conduzem com rapidez para as costas que com tanto ardor desejo alcançar, insuflam um grau de calidez renovadora e inesperada. Até agora não ocorreu nenhum incidente que pudesse impressionar em carta. Um ou dois ventos fortes e o começo de um vazamento são acidentes que navegadores experimentados mal se recordam de registrar. E ficarei bastante satisfeito se nada pior do que isso acontecer durante a viagem. Adieu, minha querida Margaret. Esteja certa de que, tanto para o meu próprio bem quanto para o seu, não irei ao encontro do perigo com precipitação. Serei calmo, perseverante e prudente. Entretanto, o sucesso deverá coroar meus esforços. Por que não? Assim terei ido longe, ao traçar um caminho seguro pelos mares inexplorados, com as próprias estrelas como testemunho e prova de meu triunfo. Por que não prosseguir ainda no elemento indomado, agora obediente? O que pode parar um coração determinado e a vontade resoluta de um homem? Meu coração turgido, involuntariamente, assim inverte. Contudo, devo terminar. Que os céus abençoem minha amada irmã. R.W. Carta 4. A Senhora Saville, Inglaterra, 5 de agosto de 1700. Tão estranho foi o acidente que nos ocorreu que não posso deixar de registrá-lo, embora seja provável que me veja antes que estes papéis cheguem a você. Na última segunda-feira, 31 de julho, estávamos quase totalmente rodeados pelo gelo, que cercou o navio por todos os lados, mal deixando espaço para que a embarcação flutuasse. Nossa situação era um tanto perigosa, especialmente por estarmos envolvidos em um nevoeiro espesso. Posicionamo-nos da maneira adequada, esperando que alguma mudança acontecesse na atmosfera ou no tempo. Por volta das 2 horas, o nevoeiro se dissipou e observamos, espraiadas em todas as direções, as vastas e irregulares planícies de gelo, que pareciam não ter fim. Alguns de meus camaradas resmungaram, e minha mente começou a ficar vigilante com pensamentos inquietos, quando, de repente, uma estranha visão chamou nossa atenção e desviou as preocupações da situação em que estávamos. Percebemos que uma pequena carruagem afixada de um trenó e puxada por cães que se dirigia rumo ao norte a uma distância de uns 800 metros, uma criatura com forma de homem, mas aparentemente de estatura gigantesca. Estava sentada no trenó e guiava os cães. Observamos o rápido progresso do viajante pelas lunetas, até que ele se perdesse nos distantes acidentes de gelo. Isso excitou nossa desmedida admiração. Acreditávamos estar a muitos quilômetros de qualquer terra, mas essa aparição pareceu denotar que não estávamos, na realidade, tão distantes quanto supunhamos. Presos, no entanto, pelo gelo, era impossível seguir seu rastro, que observávamos com a maior atenção. 2 horas depois dessa ocorrência, ouvimos o mar dilatar, e antes do anoitecer, o gelo se partiu e libertou nosso navio. Nós, entretanto, ali ficamos até a aurora,
temendo encontrar no escuro aquelas enormes massas soltas que flutuam depois que o gelo se quebra. Aproveitei esse tempo para descansar algumas horas. Pela manhã, todavia, assim que ficou claro, fui ao convés e encontrei todos os marinheiros ocupados em um dos lados da embarcação, aparentemente retirando alguém do mar. Era, na realidade, um trenó, como o que havíamos visto antes, que foi trazido pela correnteza até nós durante a noite em um grande fragmento de gelo. Somente um cão estava vivo, mas havia um ser humano dentro do trenó, a quem os marinheiros estavam tentando persuadir para que embarcasse. Ele não era, como parecia ser, o outro viajante, um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas um europeu. Quando apareci no convés, o mestre disse: "Eis nosso capitão, e ele não permitirá que você pereça no mar aberto." Ao me notar, o desconhecido endereçou-se a mim em inglês, embora tivesse um sotaque estrangeiro. "Antes de subir a bordo de seu navio," disse ele, "teria a bondade de informar-me para onde se dirige?" Você pode perceber meu espanto ao ouvir tal pergunta endereçada a mim, feita por um homem à beira da morte, para quem meu barco seria um recurso que ele não trocaria pela riqueza mais preciosa que a terra pudesse oferecer. Respondi, entretanto, que estávamos em uma viagem de exploração rumo ao Polo Norte. Ele pareceu satisfeito com meu esclarecimento e consentiu em embarcar. "Pelo bom Deus, Margaret, se você tivesse visto aquele homem que assim se rendeu por sua segurança, teria uma surpresa sem tamanho. Seus membros estavam quase congelados e o corpo terrivelmente emaciado pela fadiga e pelo sofrimento. Nunca vi um indivíduo em condição tão deplorável. Tentamos carregá-lo para a cabine, mas, tão logo deixou o ar fresco, desmaiou. Em consequência, trouxemo-lo de volta para o convés e o reanimamos aplicando-lhe conhaque na pele e forçando-o a ingerir uma pequena quantidade da bebida. Tão logo demonstrou sinais de vida, o enrolamos em cobertures e o pusemos perto da chaminé do fogão da cozinha. Ele foi se recuperando aos poucos e tomou uma pequena quantidade de sopa, o que o revigorou estupefadamente. 2 dias se passaram desta maneira antes que ele fosse capaz de falar, e muitas vezes temi que seus sofrimentos o tivessem privado de compreensão. Quando, de certa forma, se recuperou, levei-o para minha cabine e cuidei dele tanto quanto meus afazeres permitiam. Nunca vi criatura mais interessantes. Os olhos carregam, em geral, uma expressão de impetuosidade, até mesmo de loucura. Mas há momentos em que, se alguém lhe concede um ato de bondade ou lhe presta o mais insignificante serviço, todo o seu rosto se acende, por assim dizer, com um raio de benevolência e docilidade que jamais vi igual. Porém, via de regra, é melancólico e desanimado, e às vezes range os dentes, como se incapaz de suportar o peso dos infortúnios que o oprimem. Quando meu convidado se recuperou um pouco, tive dificuldades em manter os homens afastados, pois eles desejavam perguntar 1000 coisas. Contudo, eu não permitiria que ele fosse atormentado pela vã curiosidade em um estado físico e mental cuja recuperação, evidentemente, dependia de total repouso. Uma vez, no entanto, o imediato perguntou por que tinha se afastado tanto do gelo em um veículo tão estranho. De pronto, seu rosto assumiu um aspecto de profunda melancolia e ele respondeu: "Para buscar alguém que fugiu." "E o homem a quem buscava viajou da mesma maneira?" "Sim." "Então, creio que o vimos, pois um dia antes de lhe resgatar, avistamos alguns cães puxando um trenó com um sujeito a cruzar o gelo." Isso despertou a atenção do desconhecido, que fez um
sem números de perguntas a respeito da rota que o demônio, como ele o chamava, seguira. Logo depois, quando estava a sós comigo, disse: não há dúvidas de que estimulei vossa curiosidade, bem como a dessas boas pessoas, mas os senhores são muito corteses para fazer perguntas. Por certo, seria demasiado impertinente e desumano de minha parte importuná-lo com qualquer curiosidade. E ainda assim me resgatou de uma situação estranha e perigosa. Foi benevolente e restaurou a vida. Logo depois, perguntou se eu achava que o rompimento do gelo destruiria o outro trenó. Disse que não era possível responder com um grau de certeza algum, pois o gelo não rompera senão perto da meia-noite, e o viajante poderia ter chegado a um lugar seguro antes disso. Porém, eu não era capaz de afirmá-lo com total convicção. A partir desse momento, um novo espírito animou a figura decadente do desconhecido. Manifestou maior avidez por estar no convés, a fim de observar o trenó que aparecera antes. Eu o persuadi a permanecer na cabine. No entanto, pois ele estava muito fraco para tolerar a crueza da atmosfera, prometi que alguém cuidaria da vigilância e que ele seria informado sem demora caso algum novo objeto fosse avistado. Assim é meu diário no que diz respeito a essa estranha ocorrência até o presente momento. A saúde do desconhecido melhorou gradualmente, mas ele é muito calado e se mostra desconfortável quando alguém, que não seja eu, entre na cabine. Entretanto, suas maneiras são tão conciliadoras e gentis que todos os marinheiros estão interessados nele, embora estabeleçam pouca comunicação. De minha parte, começo a amá-lo como a um irmão, e seu pesar constante enche-me de simpatia e compaixão. Deve ter sido uma criatura nobre em melhores dias, pois mesmo agora, em frangalhos, demonstra-se tão atraente e amigável. Afirmei em uma de minhas cartas, querida Margaret, que não encontraria um amigo no vasto oceano. Contudo, encontrei um homem que, antes de seu espírito ser partido pela angústia, me faria feliz em tê-lo por irmão de coração. Continuarei meu diário a respeito do forasteiro aos poucos, se houver algum incidente novo para registrar. 13 de agosto de 1700. A afeição por meu hóspede aumenta a cada dia. Ele incita ao mesmo tempo minha estima e piedade em um grau surpreendente. Como posso vislumbrar tão nobre criatura destruída pela angústia sem sentir o mais acerbo pesar? Ele é tão gentil, porém tão sábio, seu intelecto muito refinado, e quando fala, embora as palavras sejam escolhidas com fina arte, fluem com rapidez e eloquência sem par. Está agora bem recuperado da doença e permanece no convés, aparentemente procurando o trenó que antecedeu o seu. Até o momento, ainda que infeliz, não está de todo ocupado da própria miséria, mas interessa-se profundamente pelos projetos dos outros. Com frequência conversa comigo sobre meus planos, os quais comuniquei sem dissimulação. Considerou com atenção todos os argumentos em favor de meu eventual sucesso e cada mínimo detalhe das medidas que tomei para assegurá-lo. Por sua simpatia, fui facilmente conduzido a usar a língua do meu coração, expressando o ardor abrasador que minha alma ia declarar com todo o fervor que me possuía, a alegria com que sacrificaria a fortuna, a existência, a esperança para alcançar meu objetivo. A vida ou a morte de um homem seriam preços irrisórios a se pagar pela aquisição do conhecimento que busco, pelo domínio que devo conquistar e legar sobre os inimigos mais elementares de nossa raça. Enquanto eu falava, uma tristeza profunda se espalhava no semblante de meu ouvinte. De início percebi que ele tentava reprimir a emoção. Colocava as mãos diante dos olhos
e minha voz tremeu e falhou ao observar as lágrimas vertendo rapidamente por entre seus dedos. Um gemido rebentou de seu peito arfante. Parei. Finalmente, em um tom débil, ele disse: Homem infeliz, partilha de minha loucura? Também sorveu um líquido intoxicante? Ouve, deixai-me revelar minha história, e você arrancará a taça de seus lábios. Tais palavras, como pude imaginar, provocaram enormemente minha curiosidade. Mas o paroxismo da dor que tomou conta do forasteiro superou suas forças enfraquecidas, e foram necessárias muitas horas de repouso e conversa tranquila para que sua compostura fosse restaurada. Após ter dominado a violência dos sentimentos, pareceu menosprezar-se por ser escravo da paixão, e reprimindo a tirania tenebrosa do desprezo, levou-me mais uma vez a conversar a meu próprio respeito, pessoalmente. Perguntou-me sobre a história de meus primeiros anos. A narrativa foi breve, mas despertou em mim uma série de reflexões. Comentei sobre meu desejo de ter um amigo, de minha sede por encontrar um camarada com quem tivesse grande afinidade e familiaridade de espírito, o que jamais calhou de acontecer comigo. E expressei a convicção de que um homem que nunca tenha desfrutado dessa bênção pode vangloriar-se de pouca felicidade. Concordo com o senhor, replicou o desconhecido. Somos criaturas sem forma, mas ficamos pela metade. Caso alguém mais sábio, melhor, mais estimado que nós, assim deve ser tal amigo. Não nos ajude a aperfeiçoar nossa natureza fraca e imperfeita. Certa vez tive um amigo, a mais nobre das criaturas humanas, e tenho condições, portanto, de ponderar a respeito da amizade. Você tem esperança e o mundo diante de si, não há motivos para o desespero. Mas eu perdi tudo e não posso começar a vida de novo. Ao dizer isso, seu rosto tomou uma expressão de calma, de um pesar enraizado que me tocou o coração. Entretanto, estava em silêncio e dentro em pouco me retirei da cabine. Mesmo com o espírito alquebrado, ninguém poderia sentir mais profundamente do que ele as belezas da natureza. O céu estrelado, o mar e cada visão concedida por essas regiões maravilhosas ainda pareciam ter o poder de elevar sua alma. Um homem nessas condições tem uma existência dupla. Poderia sofrer a angústia de ser oprimido por desapontamentos. Contudo, quando voltado para si mesmo, se transformaria em algo como um espírito celestial dotado de um halo ao redor, em cujo círculo não poderiam se aventurar pesar ou tolice. Você sorrirá diante do entusiasmo que expresso a respeito desse vagabundo divino? Não o faria caso visse. Foi educada e refinada por livros e, no isolamento do mundo, vindo a ser, portanto, um pouco exigente, mas isso só a torna mais apta para apreciar os méritos extraordinários deste homem maravilhoso. Algumas vezes esforcei-me para descobrir que espécie de qualidade poderia elevá-lo tão imensuravelmente acima de qualquer outro indivíduo que já conheci. Creio que seja um discernimento intuitivo, um poder de julgamento rápido, mas nunca falho, um penetrar na causa das coisas. Inigualável pela clareza e precisão, acrescento a isso uma facilidade de expressão e uma voz cujas variadas entonações compõem uma música que embala a alma. 19 de agosto de 1700. Ontem, o forasteiro disse: Pode facilmente perceber, capitão Walton, que sofri infortúnios grandes e incomparáveis. Resolvera, certa vez,
que a memória desses males morresse comigo, mas o Senhor me obrigou a alterar minha decisão. Busca conhecimento e sabedoria, como outrora o fiz, e ardentemente espero que a gratificação de seus desejos não se transforme na serpente que o morderá, como aconteceu comigo. Não sei se a relação de meus desastres seria-lhe útil. No entanto, quando penso que busca o mesmo curso, expondo-se aos mesmos perigos que me tornam o que sou, imagino que deva deduzir a inclinação moral que em minha história, que a mesma inclinação moral de minha história, que possa direcionar-lhe caso seja bem-sucedido nos esforços e consolar-lhe em caso de falha. Prepara-se para ouvir acontecimentos que, em geral, são considerados maravilhas. Estivéssemos entre as dóceis cenas da natureza, temeria encontrar o Senhor a descrença. Talvez o ridículo, mas muitas coisas parecerão possíveis nessas regiões selvagens e misteriosas que provocariam o riso nos que desconhecem os sempre variados poderes da natureza. Nem posso duvidar, mas minha história carrega em si uma série de comprovações internas da verdade dos acontecimentos de que é composta. Pode facilmente imaginar que estava muito satisfeito pela comunicação oferecida. Contudo, não poderia suportar que revivesse pesares ao narrar seus infortúnios. Fiquei muito ansioso por ouvir a narrativa prometida, em parte por curiosidade, mas também por um forte desejo de aliviar seu fardo, caso isso estivesse em meu poder. Expressei esses sentimentos em resposta. Agradeço-lhe, respondeu, por sua compaixão, mas é inútil. Minha sina está quase cumprida. Espero apenas por um acontecimento e, então, repousarei em paz. Compreendo seu sentimento, continuou ele, percebendo que desejava interrompê-lo. Mas está equivocado, meu amigo, se assim me permite chamá-lo. Nada pode alterar meu destino. Ouça minha história e compreenderá como ela está irrevogavelmente decidida. Disse-me então que iniciaria a narrativa no dia seguinte, quando eu dispusesse de tempo livre. Essa promessa rendeu, de minha parte, calorosos agradecimentos. Decidi registrar todas as noites quando não estivesse imperativamente ocupado pelos deveres, o mais fielmente possível e em suas próprias palavras o que ele relatara durante o dia. Caso tenha muito o que fazer, ao menos tomarei nota. Esses manuscritos, sem dúvida, lhe proporcionará o maior prazer, mas para mim, que o conheço e ouço a história de seus lábios, com que interesse e simpatia eu lerei no futuro. Mesmo agora, ao começar minha tarefa, sua voz ressonante se dilata em meus ouvidos. Seus olhos brilhantes pousam em mim com melancólica suavidade. Vejo sua mão magra levantada em animação, enquanto as feições irradiam o íntimo da alma. Estranha e angustiosa deve ser essa história, terrível a tempestade que abraçou o navio heróico em seu curso e fez sossobrar. Assim.